Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Certo? Por isso que é muito importante que as pessoas não saiam se autodiagnosticando. Não, eu tenho TDAH. Não, talvez você não tenha TDAH. Aliás, você tem outra coisa. Aliás, o TDAH, por exemplo, você pega um paciente com bipolaridade numa fase de hipomania e um TDAH com componente grande de hiperatividade. Na fase de hipomania ele tá como? Tá mais ligado, mas fala mais, dorme menos, mais energético, libido mais alto, quer fazer mais coisas, mais comportamento de risco, planeja comportamento de risco. Muitas mulheres cortam o cabelo pequeno, pintam o cabelo, muda o jeito de se vestir. Então, assim, um paciente com TDAH e um bipolar em hipomania e o TDAH com componente forte do H, a hiperatividade alta, cara, é muito parecido. Eu acho que é muito difícil de distinguir sem esperar passar um tempo e ver se o que vai mexer. É muito parecido. Então, às vezes, você não tem o diagnóstico que você acha que tem, tá ligado? Muito provavelmente você não tem o diagnóstico que você acha que tem. Ou seja, basicamente não dá pra você ir a uma consulta e achar que o cara vai saber exatamente o que você tem. Tem alguns casos que é muito característico em uma consulta, dá pra ter com razoável grau de certeza o que a pessoa tem. O problema é o quê? Muitas pessoas atendem por volume. E, por exemplo, eu tive paciente que foi em 4, 5 psiquiatras, não são todos que são assim, tá? Acredito ser uma minoria, mas existem. 4, 5 psiquiatras, eu falei, qual foi a consulta que mais durou? A primeira consulta com mais tempo. Eu falei, foi a de 20 minutos. Teve umas de 8 minutos, 10 minutos. Aí eu digo que é impossível realmente diagnosticar uma pessoa em 8 minutos. Eu concordo. É muito. Agora, existem casos, por exemplo, o Dr. Renato, um amigo nosso que trabalha com bipolaridade. Cara, em 1 hora e meia ali, falando com o paciente, com o familiar, acho que ele chega numa conclusão razoável, porque ele trabalha só nesse nicho. Ele é muito característico. Ele pega alguns detalhes assim que para outras pessoas passam. Exato. Aí dá para ter um diagnóstico. Principalmente se a história clínica é bem caracterizada, se o nível de consciência da família é alto, consegue falar que a pessoa fez isso, se a pessoa tem um discurso mas ali. Sabe, eu tenho 23 anos trabalhando com isso, cara, eu vou te falar, a qualidade dos psiquiatras está melhorando muito, cara. Não, com certeza. Cara, eu vou te falar, Galera, eu tenho muito boa experiência com os psiquiatras, mas óbvio, tem gente que atende no SUS, que atende em convênio, você tem um monte de paciente para atender ali numa demanda enorme, né? Às vezes um ambiente de trabalho que não é tão salutar para o próprio médico, né? Os médicos estão em ambientes de trabalho que não são muito salutares, mas eu tenho, pelo menos com os pacientes que eu recebo, que já passaram em psiquiatra, ou mesmo nos psiquiatras que eu encaminho meus pacientes, eu tenho tido uma experiência muito positiva. Acho que uma parada que, inclusive pela maior demanda, acredito que seja inclusive um motivador para muita gente ir para a psiquiatria e prestar excelentes atendimentos. Eu tive poucas experiências ruins assim com psiquiatra. Essa foi a mais marcante de todas. Qualquer especialidade, eu acredito. Bem poucas assim mesmo. E pô, eu acho que essa pode ser uma das especialidades médicas. Não estou diminuindo as outras, mas eu acho que é possível que a gente veja uma ascensão justamente porque à medida que a tecnologia vai mudando, vai avançando, cara, a nossa máquina, que é o nosso corpo, ela, como a gente já conversou aqui, batemos nesse ponto algumas vezes durante o programa hoje, a nossa máquina ela tá preparada, na verdade, para uma coisa muito mais selvagem. Né? Selvagem, não sei se é a melhor palavra. Mas, acho que assim, natural, né? Natural. Então, significa que assim, a tecnologia avançando... Biologicamente compatível. Gostei. Melhor que natural. Tá. E assim, a gente sempre... A tecnologia, ela sempre caminha para aumentar o conforto do ser humano, né? E esse conforto traz o 50% das pessoas acima do peso, traz um monte de comportamento que a nossa máquina não está preparada, né? 50%, velho. É muita gente. É muita gente.
Então, aqui nessa mesa, na verdade, essa É uma estatística não funciona. Não, aqui a gente tem 1/3. Então, cara, assim, mais pessoas prestando atenção, estudando e trabalhando com a mente dos seres humanos no futuro, eu acho que dá pra esperar isso, porque, vamos lá, as coisas avançando nas redes sociais, a gente não sabe o que vem depois da internet, né? Virar alguma coisa, né? Isso vai mudando a maneira como a gente lida com o mundo e fode. Porque assim, cara, aquilo que a gente falou, não estamos preparados para ser bombardeado com a quantidade de informação que a gente é, né? Cara, não estamos. E a gente vai ter que ver como é que a gente se adapta a isso, né? É uma coisa muito nova pra gente, né? E assim, quando a gente fala em adaptação, não é que a gente vai necessariamente melhorar, não é necessariamente que vai crescer um cérebro enorme. Isso. Porque a adaptação, eu costumo dizer que a adaptação é meia bomba. Se ela consegue fazer mais ou menos, tá bom. Ela não vai mexer naquilo. Só precisa Certo. garantir a reprodução. Só precisa garantir a reprodução. Agora, cara, a gente pode estar vivendo hoje porque tem uma parada chamada distanciamento histórico. Né? Um evento, ele começa a fazer sentido quando ele começa a ficar longe no tempo. Claro. Né? Consegue analisar ele com mais clareza. Cara, às vezes a gente está vivendo um momento, e aqui eu tô sendo totalmente opinativo mesmo. Às vezes a gente está vivendo... Eu acredito que na psicologia a gente está vivendo uma ruptura histórica. Tão histórica quanto foi o primeiro estudo do Aaron Beck em 77, mostrando que uma terapia da fala melhora, é tão eficaz quanto um medicamento psiquiátrico. O cara publicou em 1977 um estudo mostrando que pacientes que receberam psicoterapia e outro que recebeu só antidepressivo, esse aqui melhorou melhor e por mais tempo. Foi uma ruptura, velho. Na história da psicologia, aquilo marcou uma era. Uma terapia da fala foi a primeira evidência convincente disso. E já tinha vindo de vários problemas, etc. De gente falando que terapia não funcionava e tal. E eu acho... A década de 90 foi a golden era dos estudos de neuroimagem, uma ruptura histórica. A década de 40, uma golden era nos estudos. Década de 40 e 50, uma golden era nos estudos de genética. Inclusive o Watson e Crick lá caracterizaram a dupla hélice de DNA no ano 51, ganharam o prêmio Nobel. Acredito, e essa é só a minha opinião, que desde a pandemia até agora, estamos vivenciando uma ruptura histórica no que diz no Brasil sobre psicoterapia, ou a prática psicoterapêutica, onde a sociedade está cada vez mais valorizando a psicoterapia, e todos os podcasts que eu vou desde o início, desde o primeiro, fui no Petri, quando era lá no Flow, na outra casa ainda, fui vários outros podcasts que eu não vou citar aqui, sempre fiz questão de falar: a psicoterapia é um tratamento biológico. A psicoterapia muda a atividade de regiões do cérebro dos pacientes. A psicoterapia é não sei o quê. Não sei se influenciado por mim, talvez um pouco. Cada vez mais a população, catalisado pela pandemia, a população está valorizando mais o profissional da psicologia. Está procurando o profissional da psicologia sem aquele desdém de tipo, vou ter que ir lá, sou louco. E isso nunca antes aconteceu, cara. É uma quebra de tabu. Hoje, velho, quebra de paradigma. Cara, hoje um psicólogo... Por exemplo, eu tenho 30 terapeutas na minha clínica. Hoje um psicólogo da minha clínica ganha mais que um médico. Hoje o psicólogo ganha grana, cara. O Fábio tá aí pra dar um exemplo. Vou comentar. E tipo assim... Vai que pôs dinheiro na minha... Não há nada de errado, tá ligado? Muita gente fala, o psicólogo ganha grana em cima do sofrimento dos outros. O cardiologista não. O endócrino não. Nossa, gente... mas que visão de merda. É uma merda do caralho, mas existe, velho. Filha da puta essa daí, pô. É uma merda. Tipo, significa que... cara. Mais pessoas estão procurando esse recurso, muitas pessoas chegam na prática psicoterapêutica sem ter diagnóstico. Cara, é um cara que não sabe se vai vender o carro ou se vai comprar um apartamento ou não, e ele quer trocar uma ideia ali com o terapeuta, e às vezes o terapeuta é um pouco mais experiente, já vê que o sono tá ruim, já vê que o cara tem alguns processos ruins que talvez seja bacana melhorar. Então,
na minha opinião, estamos vivendo uma ruptura histórica no quesito psicoterapia, que talvez em 2030, 2035 a gente olhe para trás e fala, caralho, velho, olha em 2020 o boom que deu a psicoterapia. Talvez hoje a gente não veja. E talvez a gente esteja vivendo também, e aqui essa primeira opinião da psicoterapia, eu tenho até algumas evidências que justifiquem isso, como, por exemplo, o psicólogo está ganhando muito mais grana e tal. Agora, a gente pode estar vivendo também em 2030, a gente olhar para trás e falar, caralho, velho, olha como em 2021 todo mundo tava começando a deprimir por causa das redes sociais, todo mundo começou a se fuder. Quem sabe a gente olha e vê isso, velho. De qualquer forma, é uma ruptura, né? Sim, é uma ruptura também.